Boa noite a todos. E eu costumo dizer boa noite, três tipos de espírito. O espírito encarnado, o espírito desencarnado, que são a maioria, e outra terceira categoria de espírito que a gente não vê, sente muitas vezes, que é o espírito internauta, que vai estar nos ouvindo, vendo no decorrer dos tempos. Eu costumo dizer que a matéria, o corpo em si, passa, mas o vídeo, o exemplo, a exemplificação fica. E há poucos instantes nós vimos o apóstolo do Gentio falar relativamente ao capacete, esse capacete protetor, esse capacete da esperança. Assim como o motociclista usa o capacete natural para a sua proteção própria da sua vida física, nós, segundo o apóstolo, esse extraordinário divulgador da doutrina cristã, que é Paulo de Tarso, pediu-nos que usássemos o capacete protetor, o capacete da esperança. E aqui hoje, o fato de jogarmos conhecimento, muitas vezes, e o que vamos falar aqui, eu já sei, você já sabe, mas a gente solidifica. Fala hoje, repete amanhã, e a hora que nós menos esperarmos, a gente está fazendo naturalmente. A gente está fazendo naturalmente. Então, aquele abraço, e a gente roga, sobretudo o Espírito Joana de Anjos, para que nos intua, nos direcione sempre ao propósito de bem servir. E, naturalmente, os demais espíritos que estão aqui na própria casa, que dá sustentação. Então, meus irmãos, sintam-se abraçados, sintam-se beijados, e que o Divino Mestre Jesus nos dê muita paz, muita luz. Hoje, a direção da casa solicitou-nos que falássemos dentro do Evangelho do Espiritismo sobre o capítulo 27. Pedi e obtereis. Será que aquilo que eu peço, eu obtenho? Vamos falar relativamente sobre a qualidade das preces. Preces inteligíveis. Devemos ou não fazer preces aos mortos? Se eu estou vindo aqui para o Joana de Anjos, Mara, você hoje vai lá na Dona Delma? Você poderia fazer uma prece, orar? Isso é válido? Vamos naturalmente ver isso nos nossos estudos. A prece é um ato de adoração a Deus. A prece pode ser uma adoração, uma solicitação, uma solicitação e um pedido. Normalmente, o que nós fazemos? Nós mais pedimos do que agradecemos, né? Então, e a prece é uma oração, é uma ligação mais curta, é uma reta menos distante de mim, a Deus, de você, a Deus, de todos, ao santo, ao anjo protetor, àquela pessoa a qual nós solicitamos, nós rogamos. Orar a Deus é pensar nele. Quando eu estou orando, eu estou pensando em Deus. Eu estou pensando naquele santo. Eu estou pensando naquele espírito. Eu estou pensando naquele, vamos dizer, protetor que eu invoquei. Que eu estou orando, né? Então, orar, fazer uma prece é pensar em Deus. Orar a Deus é aproximar-se dele. Ora, se eu estou pensando, naturalmente eu estou aproximando. Invocação, meus irmãos, a diferença de evocar e invocar. Invocar é quando eu, de uma certa forma, solicito um espírito
mais de melhor entrosamento comigo mesmo. Por exemplo, Jesus, meu anjo protetor, o anjo de guarda, o meu guia protetor, que são coisas distintas, né? Então nós estamos... E a evocação é quando em uma reunião mediúnica, e Kardec, ele falava que é necessário a evocação. Porque quando você não evoca determinado espírito, na reunião mediúnica pode vir outros. Mas para aí, Décio, parece que o próprio André Luiz, Emmanuel, fala que não é de bom alvitre, não é bom você evocar. Veja, não é bom você evocar no lar. Você faz uma evocação e muitas vezes a pessoa, sem preparo, faz uma evocação do determinado espírito e não tem aquele manto protetor. Aqui na casa não. Aqui na casa nós somos assistidos. Nós temos as sessões mediúnicas, nós temos estudo da mediunidade, né? E por falar em mediunidade, eu tenho uma sobrinha que o marido dela falou e ela tem problemas de uma certa ordem espiritual. E ele falava, Décio, você está participando? Na época eu estava na Fetinhos, nós estávamos no grupo mediúnico. Você podia permitir e falar lá com a Leila para fulano de tal participar da sessão mediúnica? Aí eu expliquei para ele que não era dessa forma. Não que a reunião mediúnica era fechada, era engessada. Mas se ela fosse, mesmo que tinha algum problema espiritual, poderia tornar-se mais forte, mais contundente a perturbação, porque carece de um estudo, carece de uma aprendizagem inicial. Não é eu simplesmente chegar na sessão mediúnica e participar, né, meus irmãos? A prece, a adoração é um sentimento inato e a criatura, consciente de sua fraqueza, curvando-se diante daquele que se pode proteger. Então, você torna-se obediente, você é humilde, você prostra diante daquele a qual você solicita. Então, é um pedido, né, meus irmãos? É um pedido. Ensinamentos de Jesus sobre a prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Hipócritas é fingido, né? Que afetadamente oram para ser vistos pelos homens. Eu estou fazendo isso aqui, eu vou usar minha cultura, eu vou ter esse nariz empinado, eu vou fazer daquela forma para mim, ou para eu sensibilizar as pessoas que me ouvem. Isso eu querer ser visto, eu falar no jargão nosso, é eu querer aparecer. Ensinamento de Jesus sobre a prece. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Ora, se eu estou aqui em praça pública e falando aqui, quero todos os louros para o Décio, na condição de nós estamos trocando ideia, muito embora no momento é um monólogo, eu estou mais sendo um orgulhoso. Eu já tive a recompensa, ou seja, o reconhecimento, que nós vamos falar agora mesmo de orgulho. Eu já tive esse reconhecimento. Então, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e orai de forma secreta, né? Que o vosso Pai vos dará recompensa. Mas esse quarto não é o quarto físico da minha residência, não é o quarto da minha casa. É eu entrar para dentro de mim mesmo, dar um mergulho e, de uma forma muito humilde, de uma forma muito serena, fazer as rogativas, fazer os agradecimentos, né? Pedir ou, quando não, louvar. Repito, nós sempre solicitamos, nós sempre pedimos e esquecemos até mais de agradecer.
Não cuideis de pedir muito, pois são pelas multiplicidade de vossas palavras que serão atendidos. Então não adianta eu ficar orando, fazendo uma prece, ou rezando 15, 20, 30 minutos o dia todo. Isso não significa. Certa feita, uma senhora, a filha dela, a netinha, estava passando mal, e ela sem dinheiro, chovendo, saiu, foi em uma igreja, foi em um culto, ou foi num centro espírita, e lá perto do púlpito, né, ela ajoelhou, e disse o seguinte: meu Deus, vós poderias ir lá em casa e curar minha netinha. Eu estou sem dinheiro, está chovendo, e ela está gripada, e está difícil. Mas eu gostaria que o senhor, quando fosse, ao chegar lá em casa, a chave está debaixo do tapete vermelho. Aí, 2 ou 3 mulheres que estavam junto, ou próximo, mas que maneira de orar essa mulher, mas não tem conhecimentos doutrinários, não, olhar dessa forma, em vez de fazer como nós fazemos, né? Aí, e ela saiu. Ao chegar em casa, encontra a filha sorrindo, encontra a filha toda curada, e a menina falou assim: mãe, vó, durante o período que a senhora esteve fora, chegou um médico de branco, mas uma roupa tão alva, uma roupa tão bonita, que ele me curou. Ele curou, agora eu estou brincando de boneca, a senhora pode ver. Ah, sim, vó. Ele pediu para falar para a senhora que deixou a chave debaixo do tapete vermelho. Aí ela, nossa, começou a chorar tudo. E eu, interessante, não sei se deu até um nozinho na hora que eu falei da chave. Mas então, o que aconteceu com essa mulher? Simplicidade no orar, no pedir, né? Não tem sofisticação, não tem palavras bonitas, você não precisa orar em outras línguas, você não precisa falar aquelas palavras, vamos dizer, perfumadas. Tem que ser simples. Oh Deus, me ajuda. Porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que peçais. Essa afirmação do Evangelho, inclusive temos pessoas no movimento, inclusive espírita, que diz o seguinte: não precisamos orar. Por que não precisamos? Porque Deus é onisciente, para Ele não tem passado nem futuro, só tem, tudo é presente, Ele sabe da nossa necessidade, então não precisa orar. Mas é um erro. Orar, vimos que é estar constantemente em contato com Deus. É a maneira mais próxima de nós aproximarmos de Deus. É necessário a oração. Quando vos apresentardes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai também vos perdoe. Alguém ia deixar determinada moeda, um valor no gasofilácio. Gasofilácio é um dispositivo onde se colocava, né, as doações. Jesus disse: antes de depositar sua oferenda no gasofilácio, antes de depositar o seu valor amoedado no gasofilácio, vá e perdoa, né? Perdoa o seu adversário, o seu inimigo. O copo caiu aqui porque não é firme, né? Vai e perdoa. Ora, Pai nosso que estais no céu, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Então, antes de perdoar, você tem, quando apresentares para orar e tiver qualquer coisa contra alguém, contra um adversário, você tem que perdoar. Tem que ter amor. Interessante
que a nossa irmã Divan colocou. Eu gosto muito dessas historinhas, sabe, meus irmãos? Ela colocou no nosso grupo, aqui no Seja, ela colocou uma metáfora que quem disse foi Haroldo. Eu achei interessante. E é oportuno até fazer uma sinopse. Então, quando você vai fazer uma viagem, pega um avião, normalmente está aquela aeromoça muito bem arrumada, né? E por sinal, eu, quando eu era criança, queria ser até piloto. E a aeromoça faz a saída pela direita, nós temos 2 portas, em caso de incêndio, sair para lá, veja se não tem nada obstaculando. No caso de algum acidente pousar na água, eu quero lembrar-lhes que o banco, que consolo, né, que o banco é flutuante. E, no caso de despressurização da aeronave, cairá bolsas e você coloca primeiro em você, depois você coloca na criança e coloca na pessoa. Então isso significa que nós precisamos ter amor. Nós precisamos ter amor para doar. Até o valor amoedado. Quando o seu filho, ou quando você tem que dar a alguém, você precisa tê-lo. Senão como que você dá? Não tem jeito, né, meus irmãos? 2 homens subiram o templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Será como esses 2 homens oraram? Falávamos há instante da oração sofisticada e da simples oração. Meu Deus, rendo-vos graça, porque não sou como esse publicano ao meu lado, eu não roubo, né? E outras pessoas são até ladrões, injustos e adúlteros. Pago, inclusive, o meu dízimo. Jejunho 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu possuo. Meu Deus! Mas veja bem, o que ocorre com o fariseu, veja que o meu, ele está num aspecto muito orgulhoso e vaidoso. O publicano, meu Deus, olha que precezinha custa, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Jesus, o Zé falou, eu sou o Zé, porque o padre via sempre ele às 12 horas, e aquela prece, eu sou o Zé. E o padre um dia perguntou, mas o que você está fazendo, Zé? Reza tão rápido. Um belo dia, esse Zé adoeceu, tinha uma cadeira lá no hospital. Falou, mas por que ninguém vai te visitar? Engano, sempre tem uma pessoa que vem. Quem é o nome dele? Não, é Jesus. Então, o que vale, o que conta, o que efetivamente é consistente, é a simplicidade. E nós pecamos. Eu sou muito vigilante, inclusive o meu filho Jonas ali, o mais velho, esses 2 são meu filho. Eles moram comigo. A minha filha mora na Europa com a minha esposa. Eu digo esposa porque somos separados, muito embora não divorciamos. Então ele fala, meu pai, seja mais simples, meu pai faz isso, meu pai, porque tem hora que escorrega, né? E a gente começa a ser um pouco meio prolixo. Jesus finaliza dizendo, declaro-vos junto aos seus discípulos lá, que o publicano voltou para a sua casa justificado e o outro não. Por quê? Porque ele, na condição de orgulhoso, queria as benesses, queria as lantejoulas, queria, né, ser reconhecido, como de fato talvez lá foi, então ele já foi beneficiado. Jesus, ao ser indagado pelos discípulos, disse, olha, o publicano efetivamente, que é o caso também do óbolo da viúva, né? Ela quando joga aquela moedinha, plim, plim, cai lá no gasofilar, os discípulos perguntaram qual foi a melhor doação, a melhor dádiva? Foi da viúva.
porquanto ela deu daquilo que efetivamente ia fazer falta, ela deu do seu orçamento, né? Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Eu estava estudando hoje à tarde, e nós estávamos falando em humildade, e o Jonas falou: pai, explora essa parte aí da criança, quando Jesus, de uma certa forma, disse: ninguém adentra o reino do céu se não assemelhar como uma criança. Não no seu aspecto de entendimento das coisas, mas da simplicidade, da falta de crítica, né? A criança é muito tenra. O que evidenciou o comportamento do fariseu? Orgulho. Orgulhoso, nariz empinado, eu sou assim, eu faço dessa forma, tudo o que eu faço é o correto. Se você não fizer do jeito que eu estou fazendo, não é correto. Então, isso é o orgulho. Vaidade, egoísmo e orgulho. Orgulho é a pior chaga. E vaidade, o que é, gente? A vaidade, na verdade, é tudo o que o orgulho é o meu carro, é o meu filho, é a minha esposa, é tudo que existe dentro do orgulho, acrescido do reconhecimento da plateia, das pessoas a quais eu me relaciono. Eu quero, além de ser importante, eu quero que as outras pessoas também sintam que eu sou importante, acham que eu sou. Eu não sou nesse aspecto, aliás, seria mais do que o dono da cocada preta ou branca, vamos dizer assim, né? De uma forma que é contrário à humildade, à caridade, ao perdão, aos bons sentimentos, né? Então, quando a gente vai de encontro às leis naturais, e as leis naturais estão onde? Estão em nossa consciência, nós pecamos. Pecamos é você errar o alvo. E aí você começa a ser orgulhoso, começa a ser vaidoso, egoísta, né? O comportamento do publicano já foi muito diferente. Ele reconheceu os seus defeitos, demonstrou humildade, sinceridade, tendo mais mérito em sua oração. Deus, perdoa-me, sou um pecador, sei que estou errando, o verdadeiro espírita é aquele que a cada dia combate as suas asperezas. Hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Eu tenho plena convicção que Décio, há 10 anos atrás ou 15, era pior do que hoje. E, pela mesma forma, com 1000 defeitos ou 1001 defeitos que eu tenho, daqui 10 ou 15 anos eu vou ser melhor que ele. Esse é o verdadeiro espírito. Não é aquele cidadão. É aquele que procura combater os seus vícios, né? As suas asperezas morais. Relativamente à qualidade da prece, é orar em secreto. E falamos o que Jesus, pontuou. Entre para o seu quarto íntimo. Feche a porta, ore, converse. Fale de dentro do seu coração. Os lábios proferem o que o coração pensa. Então não adianta nada eu estar, vamos dizer assim, assistindo essa reunião, contrito, interiorizando o que aqui fala. Eu chego lá em casa, eu brigo com a minha esposa, ou a esposa briga com o marido, senta, deita, faz isso. Não é dessa forma. Então temos que, de uma certa forma, orar, pedir e, sobretudo, solicitar os nossos anjos guardiões que nos dê força para ter essa sustentação. A prece tem que ser humildade, não de forma orgulhosa e vaidosa, conforme o centurião lá. O centurião não, o nosso fariseu tem que ser mais voltado ao publicano. Poucas e sinceras palavras. Não adianta eu ficar orando ou rezando. E tem, dentro da nossa doutrina, tem pessoas que fazem aquela oração inicial que torna-se quase uma meia palestra. 10, 15 minutos, quase uma meia
Está errado? Não, não está errado. Mas não há necessidade, né? Não há necessidade. Pureza no coração. O seu coração, o espírito, o seu espírito, entre aspas, está aonde está o seu pensamento. Então temos que ter pureza no coração. Prece inteligível. Se eu não entender as palavras, o que vale essa prece? Não colhe fruto nenhum. E, por outro lado, não edifica. Isso Paulo falando aos Coríntios. É uma extraordinária e a maior religião do cristianismo. Ela, há 40 anos atrás, ela fazia as preces em latim. A pessoa não entendia. Atualmente não, Décio, mas você precisa de ver, ele fala em línguas. Ele fala em línguas, fez um discurso lá em língua. Eu falei, mas maravilha. E as pessoas entenderam? Não entenderam, mas isso ele é um abençoado. Aí a gente fala que aquilo é um médio, tudo, mas torna-se um médio improdutivo falando em outra língua, porque a mensagem dele não foi absorvida, não foi entendida. Porque o que não se compreende não pode tocar o coração. É um fato, né? Para nós que estamos santificados, se eu fizer uma reza, de uma certa forma, ou várias, de maneira rápida, sem pensar nas palavras, também não é válido. A reza é importante, mas desde que eu vivencio essas palavras, né? Preces, ainda em preces inteligíveis, porque será dito como forma cujo valor está no número de repetição. E aquilo que falamos, então não é no número de repetição, não é no tempo que nós oramos. E não estou aqui, não estamos criticando. Aliás, o próprio Espiritismo não faz nenhuma crítica, não proíbe nada, orienta. Mas não proíbe nada. Não adianta pegar agora e dizer o rosário, você rezar 2 dias. Vimos que não é a quantidade, é aquilo que sai do coração. Décio, mas você está falando que a gente não deve rezar? Sim. Quando você reza até uma prece decorada, e pensando nas palavras, Kardec mesmo, no último capítulo, que é o capítulo após esse aqui, o 28º, tem como fazer preces. Lá tem preces para o suicida, tem preces para isso. Mas por que fala que prece, quando não é dita do coração, não tem valor? Porque tem certas pessoas que precisa fazer prece. E essas preces públicas que nós fazemos, eu até parabenizo a irmã, ela falou de uma certa forma clara, alta, porque a prece pública, normalmente as pessoas que estão no recinto querem acompanhar, querem ouvir. Muitas vezes a irmã ou o irmão faz uma prece tão baixinho que a outra pessoa não ouve. Não, mas ela vai fazer a dela. Mas ele está aqui, ele abriu o coração, ele quer ouvir a pessoa. Meus cumprimentos, irmão. O valor da prece está no pensamento conjugado aos bons sentimentos. Somos sabedores que o pensamento modifica o meio fluídico por onde perpassa. Nós falávamos que a Mara estava vindo para cá e alguém pediu para ela, Mara, faz uma prece lá, eu estou toda condoída, as coisas não estão dando certo, meu marido está assim, meu filho está bebendo. Tudo bem, a Mara fazendo uma prece, ela até deve fazer e é válido sim, desde que a pessoa, naquele momento que você está fazendo, então a Mara deve falar, olha, lá está de 8 horas até as 8h10, entra em oração, tem pensamento bom. Por quê? O pensamento vai alterar o meio fluídico e, de uma certa forma, canalizar bons espíritos. Se a pessoa não tiver nessa sintonia, nesse diapasão, a coisa degringola, não vale nada, né?
Deus, a inteligência suprema, universal, criador de todas as outras coisas, vê o que passa no fundo de todos os corações, porque não adianta eu estar aqui falando, nós falando em prece, eu fazendo isso, e tem um milindre com a dona Delma. Eu não externando, ela não vai saber, com o próprio Francisco, mas no mundo espiritual, aquele que está na nossa sintonia, ou mais superior, não existe esconder. Não tem como eu esconder a coisa, né? Então, é uma casa de vidro, eu diria. Lê, né, os pensamentos nossos. Por isso que Jesus diz, se pensardes em fazer o mal, se pensardes, né, em fazer alguma coisa errada, errado está procedendo, porque os espíritos superiores a nós, eles têm essa dimensão. Eles têm essa dimensão. A inteligência suprema universal, que é Deus, ele julga mais sensível à forma do que a essência. É rebaixá-lo. Né? Então, se eu falo bonito, aquilo que nós falávamos em prece, se eu falo bonito, minhas palavras floreadas, Deus não está preocupado com isso. Ele quer aquela história daquela senhora. Vai lá, Deus, pega a chave que está debaixo do tapetinho vermelho. Aqui é o Zé, me ajuda. Ou o publicano, eu sei que eu pequei. É isso, não é essas coisas sofisticadas não. Prece para os mortos. É necessário prece para os mortos? Sim, muito necessário, porque mesmo se ele está recalcitrante, está com o coração endurecido, digamos, está numa zona que nós denominamos umbral, e um umbral bastante pesado, ao você orar, ao você fazer uma prece, você colabora para que a espiritualidade comece a operar, e ele, a partir de então, entra num processo de arrependimento. Entra num processo de arrependimento. Depois do arrependimento, para a salvação, vem o quê? Vem, vamos dizer, a expiação, o sofrimento. E se você salva só quando há a regeneração. Primeiro arrepende, depois expia e depois regenera. Fui casado com Mara e Mara estava grávida. Dei um chute no 4º mês na barriga dela e, por consequência, ela perdeu o filho. Eu fiquei numa situação extremamente, mas mesmo antes de morrer fisicamente, eu arrependi. Já foi um passo. Por isso até que a própria doutrina espírita não advoga a eutanásia, né? Porque 1 minuto, 40 segundos que você arrepende, já é válido. É válido porque depois do arrependimento, eu começo a sofrer, que é a expiação. Bom, se parou aí, nós denominamos remorso. Remorso é você arrepender e sofrer. Para salvar tem a terceira etapa, a regeneração. Então precisamos nessa terceira etapa regenerar. Por isso que 1 segundo ou alguma coisa nesse sentido é muito importante. Meus irmãos, com muito carinho, muita humildade, com bastante deficiência até, foi o que nós preparamos. Beijo no centro de vossos corações e muito obrigado à espiritualidade desses 2 planos de nossa existência. Um beijo, amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês, sobretudo vocês que estão aqui, que é uma maioria muito grande, tem me influenciado, tem me direcionado, e vamos dar cabo a essa missão que é divulgar a doutrina espírita. Muita luz e muita paz. Tudo, mas tudo de bom.